É comigo a palavra do Senhor. Está lá em Atos dos Apóstolos 22. Enquanto você pega a palavra de Deus, eu queria pedir uma permissão para você esta noite. Eu posso te apresentar uma canção? Quem está perguntando, eu posso te apresentar uma canção? Sim ou pode? Eu posso apresentar uma canção muito querida por mim. Pode ou não pode? Faz uma semana que eu não escuto ela. Você imagina, eu sou músico, mas eu era músico, não sou nada. Era músico, então eu tocava à noite. Mas eu sou um percussionista, não tem um percussionista não é nada. Ele batuca. Não, eu era um bom percussionista. Mas quando eu vim para a igreja, um percussionista dentro da igreja, ele não tem muito campo, ele não tem. E eu não sei um dó maior, eu não sei um acorde. E Deus, ele vai nos caminhos dele, ele vai me dando algumas direções. Desde quando eu encontrei Jesus, eu sempre quis compor uma canção para ele. Então, vai fazer 16 anos que eu encontrei Jesus, e desde sempre eu sempre fiquei falando: Senhor, eu queria tanto compor uma canção. Sabe que você vai ouvir umas canções e falar: cara, essa aqui podia ser minha. Já aconteceu com você ou não? Nossa, essa aqui podia ser minha. Meu Deus, como ela é linda essa canção. E pela misericórdia de Deus, né? Depois que Deus por primeiro falou ao coração do Djavan, o Djavan começou a compor as canções dele. Aí na sequência Deus foi me dando algumas composições. E as primeiras composições foram feitas por ele e Gabriel. Eu não sou bobo, né? Gabriel é um gênio. Então eu fazia os refrões e deixava ele construir a parte mais difícil das canções. E aí nós lançamos um álbum agora. Eu tenho algumas canções minhas lá, que eu gosto muito de Assim Amado, que faz eu entrar no mistério do coração de Deus, né? Uma dependência de Deus. E nós estamos nos preparando agora para fazer o nosso segundo álbum. Vai ser poucas músicas, 8, 9 músicas. Algumas celebrações que marcaram a nossa comunidade, alguns irmãos que comporam pensando na nossa comunidade. E essa canção, eu fiz uma canção com o sair da professora do momento e falei: ai Deus, eu queria fazer uma música do Espírito Santo. E aí ele me deu uma canção que chama Vem. E nós cantamos aqui, nós estamos cantando, está muito bom. O Rony falou assim, o Rony me deixou muito orgulhoso. Falou assim: quando eu morrer, eu quero que essa música cante no meu velório. Eu quero começar: vem, eu vou levanta, oi. Mas essa canção aqui é diferente. Hoje a gente estava pregando aqui na vigília, mais ou menos umas 3 semanas atrás. E quando ele estava pregando, Deus me deu uma melodia. E naquele dia eu fiz uma profunda meditação da minha história com Jesus. Hoje eu pregando, meu coração não estava mais aqui, meu coração estava em Deus. E eu saí cantando não naquela melodia. E aí cheguei, levei primeira remessa de gente que nós temos um carro, tem que fazer muitas viagens. Quando eu voltei na segunda, eu falei para as meninas: eu vou compor uma música, vou compor uma canção. Quando eu voltei isso para as meninas, eu falei assim: caras, eu entendi que eu amo Deus. Deus é o amor da minha vida por primeiro. Eu sou um prostituto apaixonado, que se apaixona por tudo. Mas eu sei que Deus é o amor da minha vida. Eu não tenho um outro amor fora de Deus. Porque Ele me completa de uma maneira muito ansiosa, sabe? Eu me realizo no Senhor. Eu me realizo nas provações que aparecem. Eu me realizo nas perseguições, nos dias frios. Eu me realizo nas noites escuras. Eu me realizo no dia que eu tenho que rezar mesmo sem vontade nenhuma. Eu me realizo na Santa Missa, que muitas vezes eu vou lá e não lembro se eu fiz o sinal da cruz. Sabe o que eu vou lembrar? Quando eu com vocês, eu assim: será que eu já fiz o sinal da cruz? Aí você fala assim: o padre pulou isso daqui. Certeza que o padre pulou o perdão. Foi o padre, não foi eu. Mas eu vou olhando para a minha vida e vou vendo que mesmo cheio dessas inclinações, dessas misérias, desse coração perdido, Deus se tornou o Senhor da minha história.
E eu sou muito grato a Ele, porque não foi muitas vezes eu que corri atrás dele, foi Ele que parou e falou: estou aqui, eu estou aqui. Então essa canção, ela não tem muito a ver com a pregação, de verdade não tem muito a ver. Mas eu falei assim: eu quero, Jesus, o Senhor me permite cantar para o Senhor antes de eu começar a ministrar a pregação que o Senhor colocou no meu coração há mais ou menos umas 2, 3 semanas atrás. E eu estou muito feliz com essa pregação. Olha para o irmão da direita e da esquerda, dá um sorrisão para ele, dá um sorriso para ele, bem forte, e fala assim: cadê os frutos do vosso trabalho? Olha para o seu irmão, como um homem, como uma mulher, como um profeta, uma profetisa. Fala para ele: não tem escape hoje. Olha para ele e fala assim: ó, cadê os frutos do vosso trabalho? Ele já te apresentou alguma coisa? Já falou alguma coisa? Então vamos escutar essa canção. Mesmo sendo minha, não sei a letra. Na verdade, a gente, é a misericórdia de Deus, meu. A letra, a canção é minha, eu erro a letra, falo errado. O Djavan está tão meu filho que ele está seguindo os mesmos passos. Ele está errando as letras dele. E o Djavan puxou a Laine. Então o Djavan, ele tem uma cabeça boa. Eu lembro demais, eu lembro mais a letra. E aí eu falei: graças a Deus. Mas eu estou vendo o Djavan, ele está, faz isso. Eu falei: nossa Senhora, está andando com má influência. Vamos lá? Pode sair, menino, só os dois violão. Vem aqui, perto aqui na frente, Gabriel, vem aqui pertinho, vem aqui, maninho. Vai ficar bonitinho. Vou preparar no meu esposo um santo repouso, bem mais seguro. Vou preparar no meu Senhor, no meu amor, um lugar secreto. Vou preparar no meu amor, no meu santo Senhor, meu coração. O meu cantar é teu. O meu cantar é teu. O meu viver é seu. O meu viver é seu. A minha história é tua. A minha história é sua. A minha história é sua. A minha história é sua. O meu cantar é teu. O meu cantar é teu. O meu viver é seu. O meu viver é seu.
A minha história é sua. A minha história é sua. A minha história é sua. O meu cantar é teu. O meu cantar é teu. O meu viver é seu. O meu viver é seu. A minha história é sua. 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 Vamos no início. Meu coração é seu. Meu coração é teu. O meu olhar é seu. O meu olhar é seu. A minha história é sua, Jesus. A minha história é sua. A minha história é sua. A minha história é sua. O meu falar é teu. O meu falar é teu. O meu cantar é teu. O meu cantar é teu. A minha história é sua, Jesus. A minha história é sua. A minha história é sua. A minha história é sua. Vou preparar para o meu esposo. Vou preparar Para o meu esposo. pro meu Um santo repouso. santo refúgio, Bem mais seguro. bem mais seguro. Vou preparar Vou preparar para o meu Senhor. pro meu Para Senhor, o meu amor. pro meu Um lugar secreto. lugar secreto. Vou preparar Vou preparar para o meu amor. pro meu Para o meu santo Senhor. santo Senhor, Meu coração. meu coração. O O meu cantar é teu. meu viver. O meu viver é seu. A minha história é sua, Jesus. A minha história é sua. A minha história é sua. A minha história é sua. O meu cantar é teu. O meu cantar é teu. O meu viver é seu. A minha história é sua, Jesus. A minha história é sua. A minha história é sua. A minha história é sua. Vou declarar o meu amor. Vou declarar O meu amor. o meu amor. Com cantos e versos. Cantos e Minha versos. paixão. Minha Paz. Vou declarar Vou declarar o meu amor. Meu Senhor. Que é amor. que eu amo. E a minha paixão. Paz. Vou declarar Vou declarar com gritos e berros. Com gritos, gritos e berros. cantos e afetos. Cantos e afetos. Minha paixão. Minha paz. O meu cantar é teu. O meu cantar é teu. O meu viver é teu. O meu viver é seu. A minha história é sua. 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 O meu cantar é teu. O meu cantar é teu. Feche seus olhos, canta pra Deus. O meu viver é seu. Canta pra Jesus. O meu viver é seu. A minha história é sua, Jesus. A minha história é sua. A minha história é sua. O meu cantar é teu. O meu cantar é teu. O meu viver. O meu viver é seu. A minha história é sua. 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 Os seus olhos fechados para Deus. A minha história é sua. Isso. A minha história. A minha história é sua. A minha história é sua. A minha história é sua. Os olhos fechados, faz memória de onde Deus foi te buscar. Faz memória quantas vezes você batia, gritava e clamava e parece que ninguém te ouvia. O desespero tomou conta do nosso coração. Parece que a gente já não achava mais resposta.
paramos de confiar, paramos de acreditar, paramos de esperar, paramos de realmente de viver na vontade daquele que é. A minha história é sua, Senhor. A minha história é sua, Senhor. O meu falar, o meu pensar, o meu agir, o meu viver é sua, Senhor. É sua. Fala, Senhor, muito obrigado por este encontro, muito obrigado por esse beijo, muito obrigado, Senhor, por me trazer para a tua casa, muito obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Agradece o Senhor. Agradece o Senhor. Sabe por quê? Porque ele olhou para a figueira e ele viu que a figueira não estava dando fruto, e ele olhou e falou: eu vou podar, eu vou cortar e eu vou pôr no fogo isso. Mas ele mesmo olhou e falou: mas eu amo tanto essa figueira, eu amo tanto, que eu vou cavar em volta e vou jogar mais água, porque eu sei que vai chegar uma hora que ela vai dar fruto. Sou eu, é você, Deus cavou em volta hoje, Ele foi cavando os braços, com as próprias mãos, abrindo buracos profundos, para que a água penetre na raiz e dê frutos, frutos em abundância. Frutos em abundância. Jesus vai dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo cuidado, pelo vosso amor, pela vossa providência. Muito obrigado, Senhor, pelo vosso carinho. Muito obrigado, Senhor, pelo vosso querer em minha vida, Senhor. Bendito seja Deus, exaltado seja Deus, glorificado seja Deus. A minha história é sua, a minha história é sua, a minha história, a minha história é sua, a minha história, a minha história é sua. Amém? Achava aí Atos dos Apóstolos 22, 1. Para quem não me conhece, meu nome é André Maria. Fala: oi, André Maria. Oi. Estou tudo aqui, toda terça estou aqui, viu? Estou ali atrapalhando, falando. Estou aqui toda terça-feira esperando. Sou casado com uma gata que está esperando a chegada do João Maria. Completamos agora 5 meses. Eu fui numa missão e falei que era 6. Estou meio perdidão aí. Temos 4 meninos já e 2 meninas junto com o Senhor. Maria Clara, Maria Escura. Sou membro fundador dessa comunidade do Geraldo Escola Imaculada. Uma grande realização na minha vida é realmente viver isso. Viver isso. Sabe quando você descansa, você tem a certeza que você está fazendo aquilo que você veio no mundo para fazer? Você tem essa certeza? Você tem essa certeza no seu coração? Eu tenho essa certeza, eu descanso, que eu estou vivendo aquilo que eu vim no mundo para viver. Cara, é muito difícil. Nós ficamos morrendo dentro de nós, querendo um sentido na vida, procurando resposta, querendo realmente achar. Mas olha aqui para mim, vocês estão olhando uma pessoa que tem segurança. De repente você não vai achar isso no seu patrão que é milionário. Você não vai achar isso numa mulher que não, de repente, é muito simples. Mas você vai achar um missionário. Não tem lugar para puxar rápido. Ele está no lugar certo, na hora certa, na vontade de Deus. E isso me realiza. Isso me completa. Isso é o divisor de água na vida de um ser humano, de uma pessoa. E é isso que Deus quer também para você. Por isso que o tema desta noite, ele nos provoca. O tema dessa noite, ele tem que realmente causar algo dentro de mim e de você. Cadê os frutos do vosso trabalho?
trabalhava para ele. E São Paulo, o grande São Paulo, está vivendo algo aqui. Irmãos e pais, escutai a minha defesa, que tenho agora a vos apresentar. Tenho ouvido que lhe dirigi as palavras em língua hebraica. Fizeram mais silêncio ainda, e ele prosseguiu. É engraçado, né? Eu estou lendo nessa Bíblia aqui, eu tenho muita dificuldade. A minha Bíblia, eu acho que é Jerusalém, né? Eu sempre prego com a Ave Maria. Só que toda manhã eu rezo as minhas leques divinas, as minhas orações em cima dessa Bíblia aqui, ó. Ela é só para me rezar lá no meu buquifo. E aí eu estava finalizando a pregação, quando eu li, eu fiquei impactado, né? Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu fui pegar a Bíblia da Ave Maria para trazer ela, e aí eu fui ler o texto para trazer aqui, e o texto, ele é a mesma coisa, só que a pronúncia é um pouquinho diferente. Eu falei, não, para ficar mais fácil para eles e mais difícil para mim, eu vou na Bíblia que está o contexto original aqui. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Sicília, mas criei-me na cidade, educado aos pés de Gamaliel, na observância exata da lei dos nossos pais, cheio de zelo por parte de Deus. Como vos todos os dias de hoje persegui de morte esse caminho, pretendendo lançá-los à prisão, homens e mulheres. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todos os anciões? Dele cheguei a receber carta de recomendação para os irmãos de Damasco, para lá me dirigir, a fim de trazer algemados para Jerusalém os que lá estiveram, para serem aqui punidos. Aconteceu que, estando eu a caminho, aproximou-se-me de Damasco, de repente, por volta do meio-dia, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí ao chão e ouvi uma voz que dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Respondi: quem é, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareu a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, mas não escutaram a voz a quem falava comigo. Eu prossegui: o que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entra em Damasco, lá te dirão tudo o que te ordenará fazer. Como eu não enxergasse, mas por causa do fulgor daquela luz, cheguei a Damasco, levado pelas mãos dos que estavam comigo. Certo Ananias, homem piedoso, segundo a lei, e quem dava um bom testemunho todos os judeus da cidade, veio ter comigo de pé diante de mim e disse-me: Saul, meu irmão, recorda a vista. E eu, na mesma hora, pude vê-lo. E ele disse então: o Deus dos nossos pais te predestinou para conhecer a sua vontade. Verás o justo e ouvirás a voz saída da sua boca. Vereis o justo e ouvires a voz saída da sua boca, pois tu há de ser sua testemunha diante de todos os homens, do qual vistes e ouvistes. E agora esperas, recebe o batismo, levanta-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Depois, tendo eu voltado a Jerusalém e orado no templo, sucedeu-me então em êxtase, e vi o Senhor e me dizia: apacenta-te, sai logo de Jerusalém, porque não acolherão o teu testemunho e a meu respeito. Retruquei então: mas Senhor, ele sabe que eu era quem andava prendendo, vasculhando das sinagogas e sinagogas os que criam em ti. Quando derramaram o sangue de Estevão, tua testemunha, eu próprio estava presente, apoiando aqueles que matavam e guardando suas vestes. Ele, contudo, me disse: vai,
porque é para os gentios, para longe, que quero enviar-te. Palavra, salvação, né? Senhor. Palavra do Senhor. Dá um beijão. Agora bate a mão para a palavra aqui. Palavra da... Meus amados queridos irmãos, eu quero falar sobre o plano de Deus na nossa vida. Quando nós estamos na nossa vida, nós ficamos assim, meio perdido. Eu quero voltar quando a gente fundou a comunidade. Quando a gente fundou a comunidade, Deus nos deu uma palavra. Tiago 4:10. E a outra palavra era Mateus 3:10. Sabe o que falava Mateus 3:10? O machado está colocado na árvore. Se a árvore não der bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Gente, você imagina, eu maluco, essa palavra ficava me consumindo de noite, e eu ficava lembrando dessa palavra. O machado foi colocado à árvore, eu preciso dar fruto, eu preciso dar fruto, eu preciso dar fruto. Então eu acordava, dormia, sonhava, eu ficava, meu Deus, eu preciso fazer algo. E é uma verdade, porque Deus naquele momento, Ele não queria que eu reunisse um grupinho de amigos e começássemos a viver, ai que alegria, Hosana, Jerusalém, e nós vamos ser santos. Não, Deus queria que eu desse fruto, e dar fruto é viver na vontade de Deus. Dar fruto é sair daquilo que você imagina, daquilo que você acha, daquilo que você sonha, deixar as suas ambições, a sua vaidade, o seu orgulho, e viver na vontade daquele que sabe todas as coisas. É muito difícil, porque nós queremos fazer tudo do nosso jeito, nós queremos caminhar na nossa vontade, nós queremos viver a nossa sabedoria, nós queremos, não, isso aqui é para mim, não, isso aqui não é para mim, e nós vamos nos perdendo, porque no nosso coração falta uma confiança em Deus. Nós achamos que quando Deus vai nos pedir algo, Ele vai nos dar algo penoso, que vai arrancar todo aquilo que a gente tinha preso. Sabe aquilo que a gente já tinha seguro? Nós imaginamos que Deus é um velhaco que fica só assim na secundinha querendo boicotar você, mas não, pelo contrário, a alegria, a plenitude, a verdadeira festa, a verdadeira paz você encontra quando você descansa naquilo que Deus tem para a sua vida. Mesmo entendendo que aquilo que Deus tem na sua vida muitas vezes vai te cansar, vai te consumir, vai roubar a tua paz. Mesmo aquilo que Deus tem para você muitas vezes vai te encurralar e você vai assim, como que eu vou sair disso? Mas o São Paulo escreve que o Senhor, Ele não permite uma tentação maior do que a gente pode suportar. Então a nossa vida, quando ela está na presença de Deus, são passos que nós vamos dando na medida que Deus vai vendo que eu e você estamos preparados. Amém? Amém? E eu meditando sobre essa pregação, eu comecei a imaginar, olha só, um dia eu estava rezando, eu fiz uma meditação sobre isso. Quando Jesus chama os 12, e aí Ele chama todos, e no meio dos 12, tinha alguns que eram pessoas que sabiam lidar com dinheiro. Nós olhamos lá, o evangelho do domingo passado fala de Tomé, que é um gênio. Tomé era muito inteligente. Nós começamos a ler a Sagrada Escritura, nós pegamos o primeiro evangelho, nós vemos o evangelho de São Mateus. E São Mateus era cobrador de impostos, um homem muito inteligente. Você acha que os romanos iam pegar qualquer um para trabalhar para ele? Pegou o melhor que tinha. E tinha no meio deles Judas. Olha só. Eu fui na missa do domingo, batizado da minha afilhada, da minha netinha Maria Alice, e o padre Jonas fez uma homilia, e ele falou assim: o amor de Deus, olha só gente, olha o mistério, o amor de Deus não é nivelado pelo amor do homem. Eu fiquei olhando aquilo, ele falou assim: quando Jesus está na mesa com os seus, sabe quem come no pão junto com o Senhor? Só o mais amado. O que acontece? Jesus sabia quem era Judas. Jesus sabia da traição de Judas. Jesus sabia o que Judas iria fazer.
Jesus não rebaixa o seu amor, ele dá o pão molhado a Judas. Ele pode me trair, ele pode me negar, ele pode abaixar o seu amor, mas o meu amor não. O meu amor continua lá em cima. Eu não desço o meu amor por aquilo que você faz. E isso tem que impactar a nossa vida, porque nós começamos a ver que Deus ele vai nos amando numa medida extrema. Ele sabia que Judas ia trair, ele sabia que Judas iria fazer, e mesmo assim ele fala: se aí eu na mesa, eu falo, sai daqui. Eu não abrigo, eu sei que você vai me trair. Vai fora, papai. Sentando assim, olha, imagina eu lá, todo Jesusão, negrão, de black. De black, eu vou ter black. Vocês vão ver lá. André, Ana Maria, sou eu. Você é onde, gente? O senhor fala, o que você quer? Eu queria ter cabelo, Jesus. Tem cabelão. Você é um microfone bonitão. Você imagina eu lá, todo Jesus bonitão, black, sentado. E aí sendo os discípulos do meu lado, e eu olho para o lado e vejo Judas. Eu falo assim, ó, sabe? Não senta perto de mim, ô miserável. Já começa a tratar mal, já não quer olhar na cara. Gente, será que sou eu assim? Sabe que a pessoa vai te trair, você vai fazer? Você vai falar, ai, Judinha. Ó, Judinha, Judinha. Jesus, ele me deu lá em cima. Ele constrange com o seu amor. E o que ele faz? Ele dá uma demonstração de quem ele é. Você pode me trair, mas eu continuo te amando. E quando Deus ele vai fazer a partilha ali, quando Deus ele vai separar as funções, e os discípulos, não sei se é Jesus, mas os discípulos eles falam, o dinheiro fica com Judas. E é engraçado que quando eu faço essa meditação, São Mateus, ele era comprador, ele manjava de dinheiro, mas quando chegou para dar o dinheiro para ele, eu fico imaginando, ele falou assim, eu? Jamais, eu já caí com isso. Isso aí é meu fim, eu não quero não. E Judas só aqui, ó, chama eu. E Mateus correndo, e Jesus não veio, ó, tô aqui, viu? Pode dizer que eu pular, eu sou muito de cabeça, eu vou fazer as finanças. Cara, e quando Jesus ele aprova Judas a cuidar do dinheiro dos apóstolos, sabe por que era? Eu rezando, meu coração vinha nisso, que Deus queria mostrar para Judas, não vai te faltar nada. Judas, não vai te faltar nada, você não está vendo? Eu vou lá no mar, vou pedir um pouco. Pedro, pega do peixe. E quando Pedro pega o peixe, o que tinha? Tinha dinheiro dentro da boca do peixe. E não iria faltar nada. Ele fez o vinho, ele fez o tempo, ele andou. Cara, você não fez faltar nada. E os pães? Multiplicação. Um exagero de comida para aquele povo. Eu fico imaginando aquele povo comendo e falando: esse Jesus é pedra. Mano do céu, do nada ele arrumou esse monte de pão, um monte de peixe, e Deus já falando, ei, Jesus é nosso rei. Porque Deus comeu a todo mundo, você imagina a festa daquele povo. E Judas estava vendo tudo isso. E Jesus deixou ele ficar comendo, melhorar e falar assim, não vai te faltar nada. Mas o coração ambicioso daquele homem não entendeu a providência de Deus. A providência de Deus era para que Judas se mantesse fiel e entendesse que nada iria faltar, mas no coração daquele homem estava, enjoado. Já deu 3 anos, já estou com ele já. Ele só quer saber de pobre, prostituta, bandido, André. Ele só quer saber de gente ruim, pelo amor de Deus, não tem um lugar para nós dormir. Você imagina Judas falar, não cansei disso daí. Eu queria pedir para vocês esta noite. Na hora que a gente for embora, nós vamos trabalhar com esse homem. Porque eu estou cuspindo nele desde a hora que eu vim aqui na frente. Ele quer cabelo, Jesus. É água benta. A benta dele. Está mais forte que eu hoje. Tem dia que sai, mas hoje está demais. Eu me perco, eu vou fazendo as coisas, eu vou voando. Vamos voltar. Quando eu estava na 7ª série, supletivo. Quando Deus ele dá aquela função para Deus, é porque Deus sabia que aquilo era o caminho seguro para aquele homem se tornar um amigo dele. A providência de Deus é assim. Ele te coloca num lugar porque ele sabe que aquilo vai te santificar.
Ele te coloca num lugar para cuidar de jeito de deixar as mulheres lindas, para você um dia falar assim, bom dia. E ela fala, nossa, que sorriso, toda terça-feira eu estou no coração. Deus, ele te coloca num lugar para você fazer a diferença, e as pessoas começarem a entender que você bebeu algo. E muitas vezes nós estamos naquele lugar achando assim, eu sou muito bom, eu sou fantástico, eu sou fã. Não é bom, né? Isso não é, né? Não, na verdade, Deus, ele olhou para você e falou assim, Sanches é ali. O Sanches tem perto de nós. Eu sabia, o goleiro bom, mano. Eu falei assim, não, eu vou esperar. Porque eu quero por primeiro que ele entenda que a gente tem o coração dele. E aí, quando a gente teve uma primeira conversa, eu falei assim, que bom que você está aqui. Você vai conseguir evangelizar pessoas que eu nunca iria conseguir. Deus tem algo que é você, eu, específico. E nós olhamos para a igreja, olhamos para o grupo de oração, olhamos para a vigília, olhamos para a Santa Missa e vemos a realidade da igreja cada vez mais desfiando. O povo indo embora, na faculdade não existe mais ninguém de Jesus, nos trabalhos dele não falam mais de Deus, as famílias, deixa que acaba, deixa que acontece isso. Nós estamos vendo um momento muito difícil nas escolas, não é? Não é? Vocês estão com medo ou não? Estão temerosos ou não? Não está sendo apagado, não está assim. Você imagina como que estão as escolas agora, vai ser. A Érica está inventando que está tendo um Covid para não ir trabalhar. Falei, brincadeira. Mas esses dias eu vi um padre falando. Sabe qual foi a situação? O padre Gabriel Vila Verde, ele falou assim, sabe o que aconteceu? Nas escolas tiraram a cruz, tiraram o Pai Nosso, tiraram a Ave Maria, e quem entrou foi o diabo. E onde o diabo vai entrar, ele faz esse barulho, ele faz esse estrago. Presta atenção, tiraram a cruz, tiraram a Ave Maria, tiraram o Pai Nosso, mas não tiraram você. Não tiraram você. Você ainda tem esse dia, você tem esta noite, você tem uma vida pela frente. É você. Deus olha do alto do céu e fala, é Ele, daquele jeitinho, falando errado. 7ª série, gente. Já falei 4 vezes eu fiz a 7ª. É Ele, é você. É você que Deus nesta noite fala, olha, eu quero os frutos do seu trabalho, eu quero os frutos do seu sim, porque mas é demais para mim, eu sou muito jovem, eu sou muito velho, eu sou isso, eu sou aquilo. É você. E você tem que assumir isso, porque o Senhor, quando Ele te chama, Ele te capacita. O Senhor, quando Ele te chama, Ele te envia. E o envio de Deus faz a diferença. No meio do caminho, ou nós vamos ser Mateus, que escreveu o Evangelho, ser conhecido como amigo de Jesus, ou Judas, que no meio do caminho começou a olhar demais para o lado, e virou pedra de sal, e perdeu a vida, e perdeu. Ele era para ser São Judas. Deus hoje ele olha para mim e para você e fala, eu tenho um investimento particular na sua história, eu tenho algo para fazer na sua vida que ninguém vai fazer, e só você pode fazer para mim. Cara, Deus é Deus. Quando Deus chama São José, ele olhou para São José, gente, Deus acha que ele precisava falar para José, pega o menino e explode com ele do Egito? Não. Ele é Deus. Ele podia fazer assim, ó, Egito, mas Deus quis contar com São José. Como Deus quis contar com esse homem. A cidade de Paulo vai contando a história de Paulo. E aqui é muito bonito porque fala Saul, Saul. Este Saulo, que tem o nome de Saul por causa do rei Saul. O rei das jumentas, da tribo de Benjamim, judeu, fariseu, cidadão romano, perseguidor dos cristãos. Esse homem estudou na melhor escola, na batuta de Gamaliel, mestre do seu tempo. Imagina, São Paulo, ele foi educado ali, e ele perseguiu os cristãos, e ele exortava, ele punia, e até participou de morte dos cristãos. Mas sabe o que aconteceu? No caminho para Damasco, aquele homem caiu, e ele se levantou um novo homem. E sabe qual foi a resposta de São Paulo? Senhor, o que queres que eu faça? E é isso que nós temos que responder hoje. Senhor, o que queres que eu faça? E São Paulo, achando que ele ia impactar os judeus, Deus olha
é aqui que eu quero você. É até bonito. Não é aí que eu quero você. E ele fala: Senhor, eles vão reconhecer quem eu sou, porque eu persegui o nome deles. Eu sou judeu. E ele começa a argumentar com Jesus, falando para Jesus: Senhor, é aqui que eu tenho que fazer, porque quando eles verem o que o Senhor fez na minha vida, eles vão ficar impactados. Jesus olha para ele e fala assim: não é aí que eu quero você. São Paulo é o apóstolo mais fecundo da Santa Igreja. São Paulo é o grande São Paulo. Não teve um outro homem como São Paulo em ministério, em fazer a obra de Deus acontecer. Esse homem, ele foi naufragado, ele tomou picada de cobra, esse homem ele apanhou em nome de Jesus, dito como morto. Esse homem já foi açoitado, já tomou muitas surras por causa de Jesus, mas se mantinha fiel. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus naquilo que Deus queria para ele. E muitas vezes o que acontece na nossa vida é isso daqui. Deus quer algo para você e você vai virar e falar assim: Senhor, mas eu quero esse aqui, eu quero desse jeitinho, eu prefiro desse jeitinho. E ele fala: não. Aí eles não vão te ouvir. Aí eles não vão te ouvir, meu irmão. Sabe por que não está dando fruto? Porque nós estamos fazendo a nossa vontade. Sabe por que não está dando fruto? Porque Deus nos olhou, Deus nos conduziu, Deus nos enviou, mas nós queremos fazer a nossa vontade. Nós queremos aonde a gente acha que é bom. Nós queremos o lugar que nós achamos perfeito. Mas Deus falou para você esta noite: nós, minha irmã, faz mais de 2 semanas que essa pregação foi gritando no meu coração para falar para vocês. E quando começou a chover muito forte, eu falei: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Mas o Senhor sabe que Ele queria que eu falasse hoje isso para mim e para você. A vontade dEle é o que vai te fazer feliz. A vontade dEle não é aquilo que você imagina. Se Deus te colocou nesta família, briga para sustentar a sua família. Se Deus te colocou naquele trabalho, não arreda o pé. Para ter aprovação da direita e da esquerda, é ali que você vai ser santo. Se Deus te colocou num lugar, é ali para você ficar. Mas presta atenção: se você está num lugar onde Deus não te quer, você não vai ser feliz e não vai dar frutos. E a sua vida vai ser uma vida de batendo cabeça, sem saber onde Deus te quer. E Deus é claro, é legal, é até impactante. Você é muito estudioso, rega uma lei de Deus, conhecedor da Torá, o cara que era um gênio, mas eles não vão te ouvir. Tanto é que sabe o que está escrevendo aqui, o que está acontecendo? Esse povo está querendo matar São Paulo. E ele pegou, pode matar um cidadão romano, e aí ele vai seguindo para Roma, porque o fim dele era em Roma, o fim dele não era em Jerusalém, o fim da vida de São Paulo queria se eternizar, seria em Roma, e a vontade de Deus para São Paulo estava no fim da vida em Roma. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Aonde está a vontade de Deus na sua história? Aonde está a vontade de Deus naquilo que Ele te chama? Cadê os amigos que Deus está esperando você trazer para Jesus? Cadê as pessoas no seu trabalho? Cadê as pessoas na rua que precisam do teu abraço? Porque não é do seu jeito, porque não é da sua cor. Não. Deus, Ele se inclina e Ele mede uma cor dele lá em cima para mim, para você, falando: eu tenho a dose certa para te fazer feliz. E a dose certa que eu tenho para te fazer feliz é aqui, Paulo. Sabe o que acontece? Aquele nome já não é mais Saulo, nem Saulo. Aquele nome se torna o grande São Paulo, o apóstolo dos gentios. Nosso! Ele é um pagão, de nós, gente, de nós. Ele é o apóstolo nosso. O apóstolo que evangeliza na vontade de Deus. E o ministério dele se torna tão fecundo porque ele entende: aqui é a vontade de Deus. E é aqui que eu escrevo a minha história. E é aqui que eu sou feliz. Senhor, mas eu estou sofrendo. Aguenta. Eles estão falando de mim. Aguenta. É um casamento. Sabe o que é um casamento?
Durante 30 dias, não sei quantos dias ela não conversa comigo. Se a gente conversa, mas ela é a mulher da minha vida. Eu estou nesse casamento porque Deus teve misericórdia e me deu uma mulher que soube esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus se cumpriu. O tempo de Deus chegou na hora certa. E é o que Deus tem que fazer na nossa história. Deus quer que você case com a vontade dEle. E se você casar com a vontade dEle, presta atenção, você vai ser feliz. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar tudo que eu tenho e vou jogar fora. Então eu vou fazer agora. Eu vou pegar, não, pelo contrário. Olha, examina a sua vida. Observa onde Deus te colocou. É lá no shopping, Laís. É lá que você faz a diferença. Porque as meninas, quando vão levar brigadeiro para você, vê que todo mundo olha para você e vê uma mulher de Deus diferente. Não é apenas dentro da igreja. Tem gente que chega em mim e fala assim: eu queria ser tanto de Jesus. Eu queria tanto. Eu falei assim: por que você não é? Porque assim, Jesus tem que dar ajuda para Jesus, tem que parar a sua história como eu fiz, tem que abandonar tudo. Não, meu amado irmão. O mundo está gritando por pessoas que precisam entender o que Deus quer. E tem que ser você aqui nesse grupo de oração hoje. Deus, Ele tem que estar no seu coração. É você, Paulo, Maria, Esther, Pedro, Mateus. O chamado é para você. Você já se realizou na vida de uma pessoa? Se vocês não se realizaram na vida de uma pessoa, vocês não sabem o que é felicidade. Você já viu uma pessoa que você ama muito conseguir um troféu, sendo que você nunca vai conseguir esse troféu? E você olha e fala assim: oh Jesus, que festa! Sabe o que é? Isso é a vontade de Deus. Quando você sabe o seu lugar, você não se preocupa com o lugar do outro. Quando você sabe o seu lugar, o que Deus te chamou, onde Deus te colocou, eu não vejo em cima de inveja, de competição, de picuinha. São Paulo, eu vou pregar para os judeus. E Jesus falou assim: não, você vai pregar para os pagãos, você vai pregar para os gentios. E ele falou: ah, Senhor, o Senhor falou, a água parou. Naquele momento ele virou e foi atrás da missão que Deus tinha para ele. E assim tem que ser a sua, a minha tem que ser assim. Qual é a tua vontade, Senhor? O que queres que eu faça? E Ele vai te levar. Uma catequese, uma crisma, varrer a igreja, se ministrar na Eucaristia, ser um coroinha, um acólito, fundar um grupo de oração, fazer grupos de jovens, pregar a palavra, por que não? Olha para mim. Olha para mim, gente. A ousadia que eu tive hoje de ler, eu vou até voltar para casa e falar assim: Senhor, eu errei uma 70 vezes, mas do 1 ao 21, velho, o cara é muito louco, velho. Meu senhor olha e fala assim: ele é muito louco. Uma vez eu fui ler retiro da comunidade, e aí eu fui ler, eu comecei a mina, e eles começaram a eu sou o pai. Eu olhei e falei assim para ele e disse: ei, tudo. Gente, eu já fui ministro da palavra. Chupa essa manga, Satanás. Eu queria dizer tanto de Jesus, eu fui ministro da palavra. Você é ministro da palavra? O cara que não sabe ler tudo errado. Um dia eu cheguei lá, eu ia vir com roupa bonita, eu ia de roupa social, eu queria amar Deus, eu coloquei um sapatinho social, uma calça, camisão, você lembra? Um dia eu acabei de ler, eu desmaiei, eu li tão errado, eu quase tive desmaiei ali, ó. De verdade mesmo, eu falei assim: nossa, acho que eu vou desmaiar. Na hora que eu parei assim, o Hércules virou para mim e falou assim no final: olha o Hércules, ele me ama, gente. Olha que palavra de incentivo poderosa que ele me deu. Ele falou assim: ó, vai se confessar. Você inventou um novo evangelho. Você acha que eu parei? Não vou parar. Tem uma história de um santo muito bom. Vocês querem saber essa história desse santo? Sim. Então, gente, minha aplicação já está acabando, meu tempo. Nossa, já estourou, não vai dar para contar. Nossa Senhora. Não vai dar para contar. Eu queria tanto contar essa história. Não sei se eu vejo pelo menos mais 15 minutinhos. Sim. Nossa, que desânimo, não vou contar. Então vamos fechar, fecha seus olhos, vamos fechar. Entende que hoje, nessa noite de Deus, que algo está acontecendo. Tem um santo que se chama Santo Antônio.
muito sorriso no final. 1, 2, 3. O sonho de Santo Antônio era dar um soco na cara do cão. Ô, gente, qual que é o sonho da Rafaela? Vender brigadeiro. Qual que é o sonho, não sei de quem, fazer uma coisa? O seu, meu ser santo. Rafa também ser santo. E o de Santo Antônio? Bater no diabo. E ele ficava rezando: Deus provê, Deus proverá. O soco na cara do cão não faltará. Mãe da divina providência, providenciar. Pela sua gloriosa paixão, deixa eu dar um soco na cara do cão. E ele ficava pedindo, Jesus olhou para ele e falou assim: eu vou deixar, só quero ver. Cara, o dia da luta. Mano, veio. Ali está o diabo desse lado de Santo Antônio. Mano, ele foi para cima, ele falou assim: ele é uma outra humanidade, eu vou arrebentar ele. Eu quero falar um negócio para vocês. Eu era tão louco quando me converti que eu rezava para o diabo se converter. Aí meu pai falou assim para mim: não pode. Eu falei: não, pai, mas ele é o mal da humanidade, então eu já vou pegar a fonte. Ele: para com isso. E aí eu fiquei imaginando o Santo Antônio: essa aqui é a minha versão. Eu fui para cima do diabo. Olha eu assim, molhei a boca. Aleluia. Quando ele foi dar um no diabo, o diabo pegou e pum! Deu um soco na cara dele, mas bateu. E ele desmaiou. Quando ele estava desmaiado, ele abriu o olho e falou: eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Ele abriu o olho e falou assim: Jesus, eu quero mais uma chance. Jesus falou para ele: então você pode morrer. Mas eu quero, Senhor. Então daqui 15 dias se recupera que você vai ter uma noite. Santo Antônio já falou: ele é bom de briga, o diabo sabe brigar. Então eu vou tomar capoeira. O jiu-jitsu já vou chegar, já sei o que eu vou fazer. Eu vou para cima do diabo e já vou imaginar, eu vou fazer assim. Eu vou imaginar, eu vou fingir que eu vou dar um chute. E quando ele matar, eu vou dar um soco na cara dele. Foi dito feito. Quando ele rodeou o diabo pulou lá, ele pro diabo, o diabo olhando para ele, olhando para ele, na hora que ele dançou e chutar o diabo, ele gente, não se olhar, o diabo fez assim, ó. E fez. Mano, o diabo pegou Santo Antônio, bateu. Até Santo Antônio quase morrendo, Santo Antônio grita: misericórdia. Quando ele grita misericórdia, quem aparece? O lindão, gente. Quando o lindão aparece, o diabo está aqui. O diabo sai correndo. Jesus aparece aqui longe. Olha para o Antônio no chão e dá risada e fala assim: doeu? Está tudo bem, então? Ele vai chegando perto do Antão, bem pertinho. Olhou assim para o Antão e falou: está tudo bem? O Antão, quase morto, levanta os olhinhos, tudo rebentado e fala: Senhor, que hora o Senhor chegou? Jesus fala para ele: eu estou desde o começo da briga. Aí Antão fala assim para ele: Senhor, por que o Senhor não fez nada? Jesus olha para Antão com muito amor e fala assim: eu amo ver você lutar. Deus ama ver você lutar pelas coisas dele. Lute. Não pare. Caiu. Levanta. Você tem que dar frutos. Deus espera fruto seu. Por que, André? Ele depende de mim, não. Ele conta comigo? Conta. Porque ele sabe que a sua felicidade está aí. E eu quero contar para vocês: às vezes nós não sabemos como Deus quer mover o nosso coração, mas Ele quer mover. Eu quero fechar aqui com uma história da minha vida. Há uns 10 anos atrás, 10, não mais, 12, 13. Eu estava na minha casa, recém-convertido, rezava o dia inteiro, eu era maluco. Pedi a Deus e fogo, cai, poder, blá, 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 blá. Chega uma velha em casa.
acontece aqui? Ela está doentinha. André! Quem é? Eu vim aqui para você rezar por mim. Gente, eu não tinha acabado de conhecer Jesus. Eu nunca tinha rezado para ninguém. Eu morria de medo disso daí. E aquela velha chegou na minha casa, uns 13, 14 anos atrás. Eu vim que Deus mandou você rezar para mim. Deus mandou. Eu tenho que rezar, gente. Eu já fui. Ela veio me. E eu tenho uma coisa muito bonita que eu rezo para ela até hoje. Aí ela saiu em frente à cruz. E aí? Sabe o que ela tinha feito, gente? Macumba. E macumba não é bom. Se macumba fosse bom, eu chamava macumba, não macumba. Eu fiz uns feitiçozinhos com uma pessoa, não estou dormindo. Eu falei, meu Deus do céu! O capeta veio sozinho na minha casa! E eu vou dar uma mentira. Eu olhei assim, eu coloquei ela em frente à cruz. Já pus a mão na cabecinha dela. Ó, missionário, ó. Senhor, tem misericórdia. Daí começou a orar. De repente ela fez assim, ó. E quando ela fez uma, eu quase caguei. Gente, você não está entendendo. Eu tranquei na hora assim. Eu falei, vai cagar, não estava de medo. Eu pá! Aí eu fiquei aquele medo, aquele pavor. Assim. Aí, como que é bom, né? A Bíblia, a palavra de Deus, soltou no meu coração. 1 João 4, que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. E ali, no ano que veio essa palavra, eu falei, o que está em mim, o que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. A velha fez assim, ó, repousou, foi liberta. Isso aconteceu depois daquele dia, ela nunca mais saiu da minha vida. Refundamos um grupo de oração. Quem estava comigo? Ela. Eu gosto de repouso. Ela gosta do repouso, gente. Gosta de repousar. Chegava na intercessão, ela estava na intercessão. E aonde a gente ia, ela estava junto. Gente, não desgrudou da minha vida. Ela ficou comigo ali naquele grupo de oração o tempo todo. Aí Deus falou para mim, agora eu quero que você funde uma comunidade. Deus, o que é isso aí da minha vida? Nós tínhamos um grupo de oração de 60 membros. Eu falei para aquele povo, aqueles servos, olha, eu vou fundar um grupo de oração. Mas antes disso, um ano antes, ela tem uma visão meio doida. Ela virou e falou assim, André. Eu falei, fala, Ana. É minha velha, minha amiga. Fala, Ana. Eu estava rezando, eu vi a gente no meio do mato. E vai ter um monte de sapo. E eu vou ter que estar lá. Essa foi a visão e o discernimento dela. Ninguém entendeu nada lá. Passou-se um ano, eu falei para aquele povo, eu vou fundar uma oração, quem quer ir? Daqueles 60, 16, 15, 14, né? Falei a Elaine. Foram, quem estava no meio? A velha. Vamos rezar na casa da família do Edinho, onde era só um bicho breu e tinha um monte de sapo. E ela morre de medo de sapo e ela estava lá. E aí eu só falava assim, gente velha não dá certo em comunidade. E ela conta que toda vez que eu falava isso, o anjo vinha e tampava o ouvido dela. Ela não ouvia. Ela não odia. Eu não falava muito isso, Dinho. Ela falava toda hora isso e ela nunca ouviu isso. Gente velha não dá certo, porque tem que se quebrar muito. Eu não sabia, porque eu ouvi falar e não tinha nada a ver com isso. É a disposição de querer fazer a vontade de Deus. Sempre dá certo. Ai, o que aconteceu? Não dá certo, não dá certo, não dá certo. Eu falava, e a velha falou, eu sou comunidade. Bom, a velha foi ficando perto. Nós éramos em 16, ficamos em 7, saiu 9, ela ficou. Sabe o que aconteceu com ela? Ela gostou de um velho. Eu estou gostando daquele velho, eu não vou trocar carta. Eu falei, ó, não vem com palhaçada não. Eu rezei, o velho sumiu, 2 semanas, o velho não apareceu mais. Esse velho veio com uma velha agora. Sou doido. Sabe o que aconteceu com ela? Ela tinha medo, porque ela morava sozinha, não tinha família, ela tinha um filho, ela quando era muito jovem, perdeu o filho, não sabe para dentro do filho. Não tinha parentesco com ninguém, então ela falou, já estou ficando velha, eu preciso de um velho para cuidar de mim. Ela teve um infarto. Infarto? AVC? Não foi, né? Um AVC? Eu tinha, foi AVC, cara, né? AVC, cara, né? Ela teve um AVC uma semana sozinha na casa dela.
toda lenhada. A Ana sempre participa de tudo. A Ana sempre em tudo. A Ana nunca faltou com nada. Sabe o que aconteceu? A Ana não mandava uma mensagem no grupo, aquelas mensagens dela. Tudo isso mesmo. Ela não falava nada. Aconteceu uma coisa com a velha. Passa na casa dela, de passou lá. Ela saiu, meu filho, eu estou doente. Eu estou com uns problemas aqui, levamos no médico. Ela estava infartada. Não AVC. Levamos lá, chegou lá, o médico já internou, já toda aquela situação. O que aconteceu com a minha velhinha? Ela estava na vontade de vida. Sabe, Ana, que achava que ninguém ia cuidar dela, que achava que era uma velha, que eu muitas vezes não queria nem ir lá perto, eu achava que ela ia me dar mais trabalho. Eu quero contar para vocês, eu sou apaixonado por ela, eu morro de amor. A Ana é fruto do meu trabalho. Às vezes o fruto não é do seu jeito. Às vezes o fruto não vem do jeitinho que você imagina, da cor que você imagina, na altura que você sonha, e você vai rejeitando. Você não está entendendo, ela é a melhor que eu tenho. Ela reza por mim todos os dias, ela é doida de amor por mim, eu sou doido de amor por ela. A Ana ganha R$1.300. Ela é aposentada, com R$1.300, pagando aluguel, água, luz, ela não ia conseguir viver. Só de remédio nós pagamos 350, quase 400 todo mês. Mas os R$1.300 dela ajudam muito a nossa comunidade. Sabe, meu irmão? Você não está vendo o fruto que Deus quer de você, de repente está do seu lado. Mas não é do seu jeito. Eu quero pregar para os judeus. Não, você não vai pregar para os judeus. Você vai pregar para os gentios. E aí está a felicidade.